Servo-freio é essa peça aqui. Então, o que é o servo-freio? Ele é um componente que faz com que reduza as forças necessárias na hora de você pressionar o pedal do freio. Então, no momento que você aciona o pedal do freio lá dentro do seu carro, essa peça aqui, ela faz com que você não precise pisar tão forte. Você tem que fazer uma força tão grande com o seu pé na hora de frear. Então, como que ele faz isso? Como na maioria da frota nacional hoje, é um servo-freio que ele utiliza a pressão do ar no coletor de admissão do motor do seu carro. Então, ele pega uma porção de ar que tem lá no coletor de admissão, é mandado para essa peça aqui, que no momento que você pisa no freio, esse ar vai acionar um mecanismo aqui dentro que vai fazer com que você não precise pisar tão forte. Então, ele vai ser uma força adicional em todo o sistema. Depois do servo-freio, a gente tem essa peça aqui, que essa peça aqui se chama cilindro mestre. Nesse caso desse veículo aqui, que é um Golf, a gente tem um cilindro mestre duplo, ou tandem, como é chamado também. Por que ele é duplo? Porque ele é responsável por acionar todo o sistema, pressurizar o sistema tanto nas rodas dianteiras como nas rodas traseiras. Então aqui é como se fosse uma analogia, a gente pode ter como se fosse uma seringa, que no momento que você pressiona o êmbolo, ele vai gerar uma pressão no fluido, no líquido que está dentro, que no caso é o fluido de freio que está dentro desse reservatório aqui. Então a gente tem um fluido de freio aqui dentro, que depois ele é pressionado por esse cilindro mestre aqui. Nesse caso aqui ele não tem o ABS. Se tivesse o ABS, ele tem uma central aqui, vai junto logo após o cilindro mestre, que vai ser responsável por controlar toda a pressão nas rodas através de sensores que vão localizados nas pinças ou então nos tambores. Então tem o pedal, tem o servo-freio, o cilindro mestre e aqui o reservatório de fluido de freio. Aproveitando aqui também, eu vou até já fazer um teste para vocês, que é de contaminação do fluido de freio, para ser rápido aqui mostrar para vocês. Então a gente tira essa tampa aqui é um sensor de nível do fluido de freio. A gente vai utilizar a ferramenta nossa aqui, que ele mede a umidade do fluido de freio. Aqui ela está ligado. No momento que você coloca dentro do reservatório, ele vai acusar a porcentagem lá. Aqui você já está vendo, ele está acima de 2%, ou seja, esse fluido de freio está contaminado, ele já está com uma porcentagem acima do recomendável, ou seja, ele tem mais umidade do que é o recomendado e o que pode ser permitido. Então tem que ser necessário a troca desse fluido de freio. Então vamos lá, para continuar. Só fechar aqui. Então a gente tem o pedal, servo-freio, cilindro mestre, temos o reservatório. A gente vai descer agora ali para as rodas. Então, estamos aqui agora nas rodas, onde eu vou apresentar para vocês os componentes, depois os que estão lá em cima no motor. Então vamos lá. A gente tem aqui, depois do cilindro mestre, a gente tem o caminho por onde percorre todo o fluido de freio, que são esses caninhos aqui, que são chamados de flexíveis. Então aqui dentro desse flexível eu tenho o fluido de freio, e esse fluido de freio que sai lá do cilindro mestre, ele vem descendo aqui até chegar à pinça. A pinça que é esse componente aqui, ó, que é todo esse componente aqui que está aqui, certo? Então dentro dessa pinça a gente tem pistões. São pistões que são pressurizados pelo fluido de freio, que então pressionam a pastilha. A pastilha é esse componente aqui que está dentro da pinça, que é esse componente onde tem um material metálico que gera o atrito junto com o disco. Esse aqui é o disco. Então vamos lá. O fluido de freio pressurizado enche aqui a pinça que tem nos pistões, pressiona as pastilhas contra o disco, gerando o atrito para então frear o veículo. Nesse caso aqui, como a gente falou, esse aqui não tem o ABS, então ele não tem um sensor. Os carros que têm o ABS geralmente tem um sensor posicionado aqui no interior, que fazem com que ele faça uma leitura da rotação para poder frear o veículo e não deixar com que trave as rodas. Aproveitando aqui já, mostrar para vocês um índice de desgaste dos freios. Aqui nesse caso aqui a gente tem uma pastilha. Quando ele chega nesse ponto aqui, ele ainda está em boas condições.
essa pastilha ainda está boa, então ela pode rodar mais. Quando chega a um ponto de praticamente que seja meio dedo disso daqui, ele tem uma marcação um pouquinho para cá, que aqui ele já pode ser trocado. Então uma revisão sempre você tem que olhar, uma troca geralmente é recomendada a cada 20.000 quilômetros, e sempre que você for verificar, sempre o lado do motorista dianteiro, que é o local onde sofre o maior desgaste, pelo caso de sempre o motorista tá andando, geralmente é uma pessoa só, então é o local onde exerce a maior força e é o local onde exerce o maior desgaste. Então sempre for verificar a condição da pastilha dianteiro esquerdo, o local do motorista. No caso desse disco aqui, a gente tem já uma marcação que ele fala o desgaste e a hora de troca. São duas marcações aqui, uma aqui e a outra aqui. Então no momento que sumir uma dessas marcações, no caso essa daqui é a que possui menor profundidade, já significa que ele já está chegando no ponto de troca. Se chegar a ponto de sumir essas duas marcações, significa que já passou do ponto de troca. Então o disco já gastou demais, então tem que trocar, certo? Agora vamos falar um pouquinho. Nem todos os veículos são equipados com esse sistema. Como esse carro aqui, ele usa o freio a disco na dianteira e na traseira. No caso da maior frota, na nossa frota nacional, os veículos atrás têm o freio a tambor, onde tem o mesmo sistema, que são onde o fluido de freio percorre até chegar lá atrás, e tem o tambor. Eu vou pegar um exemplo aqui para poder mostrar para vocês. Então aqui a gente tem um exemplo. Esse aqui é um Voyage, certo? Esse aqui é o freio traseiro, é o tambor. Ele é da mesma maneira. Então ele tem um flexível que vem lá de cima, lá de dentro do motor, né? Nesse caso aqui ele é um flexível metálico. Então ele vem aqui com o fluido de freio, ele chega até aqui dentro aqui desse tambor, né? Essa panela que a gente chama. E aqui ele tem um cilindro de roda. O cilindro de roda que ele é responsável por pressionar sapatas que empurram as lonas que estão aqui dentro, empurram contra as paredes desse tambor aqui e fazem o veículo frear. Da mesma maneira, ele tem o cabo do freio de mão, né? Que os freios de mão sempre é nas rodas traseiras, que tem esse cabo aqui, é um cabo de aço, que ele vem aqui dentro, que no momento que você puxa lá dentro lá do seu carro, ele vai esticar uma mola. Ele estica essa mola e pressiona as sapatas contra as paredes aqui do tambor. Se for no caso do freio a disco, tem a mesma maneira, só que ele vai pressionar as pastilhas, né? No caso não são essas sapatas, e sim são pastilhas, da mesma maneira que eu mostrei no disco dianteiro lá do Golf, que vão pressionar o disco para poder frear e travar. Certinho, pessoal? Então é isso daí que eu